Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 12, versículo 12. Primeira Coríntios 12, 12, na Nova Almeida atualizada. Amém? A palavra de Deus diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fosse um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem igualmente, com igual cuidado, em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Amém? Até aí, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai que está no céu, nós estamos na Tua presença pelo nome de Cristo e nós Te louvamos e agradecemos pela Tua palavra aberta diante de nós. Obrigado pelo privilégio hoje como igreja de nós nos reunirmos nesse lugar, meditar a respeito da Tua santa palavra. Senhor Deus, ilumina agora o nosso entendimento para compreender a verdade da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações. Grava essa palavra em nós, Senhor, e que nessa noite o Senhor venha fortalecendo o vínculo que nos une, nos tornando um corpo bem ajustado, alinhado, Senhor, para a glória do Teu nome. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, se você está vindo hoje pela primeira vez nesse mês, nós estamos aí numa série de mensagens, né? Durante todo esse mês de maio, celebrando aí os 2 anos da nossa igreja, nós estamos fazendo uma série de mensagens para alinhar o nosso modo de pensar, o nosso coração, naquilo que nós temos entendido que é a direção do Senhor para nós como igreja aqui da Zona Sul. E essa série de mensagens, nós demos o nome a ela de Faça de Propósito. Ou seja, faça com uma intenção, com uma motivação atrás de cada ação sua, no seu viver diário. Que tudo tenha uma intencionalidade, uma intenção por trás daquilo que nós fazemos. E esse fazer de propósito é um só: comunicar a Cristo Jesus, fazer Ele conhecido.
E aí, só para nós relembrarmos aqui rapidamente, a primeira mensagem foi: estamos em missão. Nós estamos numa missão, reconciliar esse mundo com o nosso Deus, levar o amor de Cristo para essa terra, como embaixadores desse reino, amém? Semana passada nós ouvimos a respeito que para que essa reconciliação aconteça, uma batalha é travada. Nós estamos em batalha. Nós precisamos, antes da reconciliação acontecer, nós precisamos aí estabelecer o domínio e a influência do reino dos céus, para que a reconciliação aconteça. E hoje, melhor dizendo, se você reparar aí nos dois temas das últimas mensagens, uma palavra que prevalece é estamos, né? Estamos. Não é você está em batalha, você está em missão, mas nós estamos. Porque a verdadeira mentalidade que nos capacita para fazer tudo de propósito é entender que nós pertencemos a algo maior, nós estamos ligados a algo que é muito maior que nós, chamado corpo de Cristo. Que nós aqui somos um. Você pode dizer isso? Nós somos um. Todo esse corpo reunido aqui todas as pessoas aqui formam um único corpo, chamado corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Sabe, a consciência de que nós somos membros do corpo de Cristo é que nos leva a fazer tudo de propósito. Pois o que vai nos direcionar, o que vai nos fazer agir no dia a dia com uma intenção, é essa direção que o corpo está indo, que a cabeça, chamada Cristo, nos direciona. Por isso nós temos que ter muito vivos aqui no nosso coração nessa noite, que nós formamos um corpo para o Senhor. Ele é a cabeça e nós somos os membros desse corpo agindo nessa terra. Sabe, essa motivação, aquilo que as nossas ações fazem no dia a dia, contribui para um propósito maior, que é fazer a vontade do nosso Senhor nessa terra. Nós estamos aqui em mútua cooperação uns com os outros, num propósito maior, chamado comunicar o amor de Cristo. Glória a Deus por isso. No versículo 12 aí, nós lemos aí: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Paulo aqui está usando a figura de um corpo humano para descrever como que a igreja do Senhor Jesus funciona, como que é esse funcionamento. E aí ele está dizendo que, olha, como um corpo é formado por mãos, pés, olhos, boca, e toda essa diversidade de membros e órgãos, assim é a igreja do Senhor. Cada membro desse corpo, com as suas características, com seus dons, com as suas vocações, com aquilo que Deus pensa ao seu respeito, te formou quando Ele estava te criando, cada um aqui com as suas características muito específicas. Essa união agora daqueles que foram salvos e redimidos pelo sangue de Cristo Jesus formam esse corpo, essa igreja chamada corpo de Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Sabe, o Senhor, na sua soberana vontade nos céus, Ele decidiu agir aqui nessa terra, levar o seu amor a esse mundo através da igreja. Através da sua igreja. Sabe, e desde o primeiro culto nós repetimos uma coisa, temos batido nessa tecla, quer dizer, a igreja não é esse prédio que nós nos reunimos, não é essa parede, mas é a reunião dos santos, daqueles que foram salvos, transformados por Cristo. Quando eles se unem em um só coração, num só entendimento, no mesmo lugar. Isso é igreja. Isso é igreja.
Então nós não devíamos dizer assim, olha, vamos na igreja hoje. Vamos reunir a igreja hoje. Um verbo que a gente podia criar aí, né, tem já sido até falado, é vamos igrejar hoje. Domingo é dia de igrejar, amém? Igreja não é um prédio onde nós vamos. Podem nos tirar esse prédio, mas não pode tirar a igreja de nós. A igreja gloriosa de Cristo continua crescendo e avançando por esse mundo. O Senhor Jesus orando a respeito de nós, ele estava ali com seus discípulos fazendo uma oração e João, graças ao Senhor, registra essa oração. E o Senhor Jesus estava pensando em mim e em você. Em João 17:20, ele diz assim, olha, não peço somente por estes, aqueles discípulos que estavam ali ao redor dele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por meio da palavra que eles falaram, a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o que o Senhor Jesus estava pedindo ao Pai é que se gerasse uma unidade no meio dos seus discípulos, porque no meio dessa unidade o mundo ia crer que o Pai o enviou a essa terra, que o mundo ia crer no amor de Deus, é através da unidade da igreja, quando a igreja tem o entendimento que nós somos um. E aí, eu já queria fazer uma pergunta para você. Você crê que houve alguma oração do Senhor Jesus que não foi atendida? Você acha que o Pai não atendeu alguma oração do Senhor Jesus, do seu Filho amado? Não, é um sonoro não. O Pai atendeu todas as orações do Filho. Todas as orações. Então, se o Senhor orou ao Pai pedindo, Pai, que eles sejam um, como eu sou com o Senhor, que eles estejam em mim como eu estou em ti, o Senhor pediu isso ao Pai. Por isso que nós declaramos aí, eu fiz você declarar, nós somos um. Creia nisso, nós somos um pelo poder de Cristo. E essa união nossa revela o amor do Pai nessa terra. E aí, nós precisamos entender que não há aqui diversos Cristos, diversas igrejas, mas é um só Cristo, uma só igreja. Uma só igreja. Deus reúne a diversidade dos seus filhos numa unidade chamada igreja. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado de beber de um só Espírito. O que Paulo está dizendo é isso, cada um de nós aqui, na sua especificidade, no seu dom, nas suas culturas, nas suas características, foi dado de beber de um só Espírito. Nós fomos reunidos pelo agir desse Espírito Santo, e agora todos nós estamos unidos num só corpo. Sabe, Deus me deu a graça de ir lá no Oriente Médio participar de um culto dos irmãos árabes, lá da igreja perseguida, lá na Jordânia. E sabe, o que mais me impactou foi no dia que eu entrei naquele culto, não entendi uma palavra do que eles falou, eles cantando hinos de adoração ao Senhor em árabe, mas naquela hora, com os olhos fechados, era a mesma coisa de eu estar aqui no meio dos meus irmãos brasileiros. E aquilo testificou muito forte no meu coração, o mesmo Espírito Santo está nesse lugar. Eu podia olhar nos olhos daquele irmão árabe, daquela irmã árabe, e chamar ela de minha irmã, porque nós carregamos o mesmo Espírito, nós temos o mesmo sangue sobre nós, o sangue do nosso Senhor Jesus. Outro dia eu estava lá numa conferência em Brasília, mais de 3.000 pessoas reunidas num lugar, pessoas de diversas nações numa conferência, e começou uma entoação de louvor ao Senhor, e
gente de tudo quanto é jeito, adorando a Deus de todas as formas, uns mais excêntricos do que os outros, mas naquela hora, o mesmo Espírito Santo que nós experimentamos agindo veio sobre aquele lugar, e há um só Espírito, um só Deus sobre nós. É sobre isso que nós estamos falando aqui nessa noite. Nós formamos esse corpo, formado por diversos membros, gente de toda raça, tribo, língua e nação, reunidos num só propósito, glorificar o nome de Cristo. O Espírito Santo nos concedeu a mesma essência de vida e habita em nós agora, nos direcionando na mesma mentalidade, na mesma vontade, no mesmo propósito. Era assim com a igreja de Atos. Ali em Atos 2,42 vai dizer, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, gente. O texto continua aqui e fala, eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos, no meio de um ambiente onde a igreja está reunida no mesmo propósito, perseverando na doutrina dos apóstolos, na palavra, na oração, na comunhão. Aqueles que vão sendo salvos vai sendo agregados, esse amor começa a transbordar ao nosso redor. É disso que nós estamos falando nessa noite. Esse é o nosso anseio, uma igreja que vive na unidade do Espírito, no propósito do Pai. Atos 4,32 diz, da multidão dos que creram, era um só coração e alma. Sabe o que é coração? É vontade. Coração e alma, é uma só vontade, um só desejo. Era isso que estavam neles ali, reinando neles. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. No ambiente da unidade, a abundante graça, poder, revelação da vida de Cristo. Você deseja isso? Você deseja experimentar isso num nível mais profundo? Talvez você está aqui nessa noite e você nunca experimentou isso. Você nunca esteve num ambiente de graça abundante. E eu quero te dizer que naqueles que são inseridos no corpo de Cristo, experimentam dessa realidade. A porta de entrada para essa abundante vida está na fé e confiança em Cristo Jesus. Esses homens por eles mesmos não tinham nada de especial, mas é porque eles creram na ressurreição de Cristo, confiaram e depositaram a sua vida nele. E esse ambiente de graça tomou conta da vida deles, ao ponto de varrer o mundo, ao ponto de nos alcançar aqui, 2000 anos depois, do outro lado do mundo. E é o nosso papel hoje continuar expandindo nesse ambiente de graça. Então, nessa noite é necessário nós mudarmos a nossa mentalidade de acordo com a verdade que a palavra de Deus diz a respeito de nós. Hoje é a noite de nós transformarmos a nossa mentalidade e crer na verdade que a palavra está dizendo a respeito de nós. E a palavra diz, nós somos um em Cristo Jesus. Ora,
vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Porque muitas vezes nós tratamos a palavra do Senhor como algo inatingível. Mas nós precisamos corrigir a nossa mentalidade e dizer que essa já é a verdade sobre nós. O nosso papel é transformar a nossa mentalidade a partir dessa verdade. É começar a viver essa verdade que Deus já declarou sobre nós. Não é nós ansiarmos que essa verdade venha, mas é nós nos adequarmos à verdade que já foi liberada. E o Senhor está dizendo mais uma vez, nós somos um em Cristo Jesus. Então, na medida que nós transformamos o nosso modo de pensar pela verdade da palavra de Deus, nós vamos experimentar essa plenitude de vida de Deus. Lembra lá? Deixe que Deus os transforme pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É deixar-vos ser transformados. A consciência que somos membros deste corpo nos levará a fazermos tudo de propósito para a vontade de Cristo. É essa consciência que eu pertenço a esse corpo, que vai te levar a transformar teu agir no dia a dia. E aí é sobre isso que eu queria falar com você aqui nessa noite, qual que é essa mentalidade daqueles que já entenderam que são um em Cristo Jesus. Se nós temos que corrigir o nosso modo de pensar daquilo que Deus já liberou sobre nós, que somos um, qual que é essa mentalidade que eu tenho que ter? O que precisa ser corrigido no meu modo de pensar? Para que nós possamos viver a partir dessa verdade. E aí o texto que nós lemos vai nos ensinar qual que é esse entendimento que nós precisamos ter. E a primeira verdade aí, o primeiro entendimento que eu preciso ter para corrigir a minha mentalidade é entender que a verdadeira unidade do corpo está na diversidade. Você pode dizer isso? A verdadeira unidade está na diversidade. Versículo 14 diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então esse é o primeiro entendimento que nós precisamos ter. Mesmo o corpo sendo um, ele não é formado por um. O corpo é um, mas ele não é formado por um. O corpo é formado pela diversidade de membros. Um corpo é formado por diversas partes que carregam características específicas. Há um engano que nos rodeia aí, que a unidade, nós confundimos ela com uniformidade. Qual que é a diferença? Uniformidade é a união dos iguais. É eu pegar tudo que é igualzinho, tudo microfone sem fio da marca vocal, e pegar e reunir tudo eles no mesmo lugarzinho. Isso é uniformidade. Não tem espaço para nada diferente. Agora, a unidade, ela é esse bloco, é a capacidade de ser um, mas não necessariamente precisa ser tudo igual. A unidade é a reunião da diversidade. A unidade é eu pegar todas as partes do meu corpo e formar um só corpo. Isso é unidade. Mas nós nos pegamos muitas vezes querendo padronizar comportamentos, padronizar modos de agir, padronizar pessoas.
enquanto na verdade Deus quer a diversidade do seu povo reunida num só propósito, num só caminho, numa só direção. Sabe, muitas vezes nós nos deparamos com as nossas características, né, com o nosso jeito, e nós somos tentados aí a nos comparar uns com os outros, é ou não é? Nós começamos a olhar para os irmãos e nós fazemos aquela comparação, e aí eu falo assim, nossa, eu não sou igual a esse irmão. Começo a olhar aqui para os irmãos cantando aqui e falo assim, nossa, eu não consigo cantar desse jeito. Começo a ver um irmão orando lá e falo, nossa, eu não sei orar dessa forma. E aí eu queria te alertar nessa noite, meu irmão, minha irmã, para tomar muito cuidado com a comparação. Porque a comparação, ela vem para amputar um membro do corpo. Porque o que Paulo está dizendo aqui nesse texto é o seguinte: o olho começa a olhar assim e fala, mas se o olho disser eu não sou boca, então eu não faço parte do corpo. Se a cabeça começa a olhar ali para os pés e fala, nossa, não tem nada a ver com esse pé, eu não faço parte do corpo. A comparação vai nos levar a um lugar que eu começo a dizer, não tem como eu pertencer a esse lugar, porque eu não sou como essas pessoas. Eu não falo dessa forma. Eu não ajo dessa maneira. A comparação vem para anular as características que Deus te concedeu. A comparação é um perigo, porque ela rouba a essência que Deus concedeu somente a você. E aí eu preciso te alertar nessa noite que na medida que Deus te formava no ventre da sua mãe, Ele ia depositando os pensamentos dEle ao teu respeito, Ele ia depositando as tuas características, a tua forma, Ele ia declarando todos os propósitos, os anseios dEle sobre a tua vida, Ele ia derramando tudo de bom, tudo aquilo que Ele deseja para você, e não é uma comparação que pode roubar isso. Você é único diante de Deus. Você é única. Você carrega os propósitos de Deus para este mundo. Não deixe a comparação roubar os pensamentos do teu Pai ao teu respeito. E os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos. Ele tem pensamentos de paz, de alegria, de justiça, glória e honra. Você é um propósito de Deus que foi enviado a essa terra. Essa comparação ela pode gerar na nossa mente que nós não pertencemos a esse corpo, pois eu não me encaixo como meu irmão. Como eu disse, muitas vezes nós olhamos aqui uma pessoa, principalmente os irmãos que estão mais aqui na frente, né? A gente olha aqui e fala, nossa, parece que faz com tanta excelência, com tanta alegria, parece que é tão fácil. Leve engano, não é só. E na verdade nós estamos confundindo as características do irmão com a revelação que ele teve do seu lugar no corpo. Nós temos que ter cuidado em comparar características, confundindo ela com uma revelação que nós tivemos do nosso lugar no corpo. Guarda isso no seu coração. Uma pessoa realizando algo com excelência, ousadia e alegria é mais do que o fruto de suas características, mas sim do seu entendimento do seu lugar no corpo. Uma pessoa que faz com excelência, com alegria, com disposição, com facilidade, não é simplesmente porque ela carrega características, ela tem esse dom, mas é porque ela entendeu que Deus a colocou num lugar no corpo. Ela entendeu que ela é mão, ela entendeu que ela é boca, que ela é olhos. Ela ouviu de Deus e falou, esse é o teu lugar no meu corpo, filho.
E quando nós entramos nesse lugar onde Deus nos criou para estar, as coisas fluem, as coisas acontecem, elas realizam com excelência, com graça, porque você está alinhado com a vontade de Deus para a sua vida. Então a nossa preocupação nessa noite não deveria ser nos compararmos com alguém, mas sim buscarmos entendimento em Deus de qual é o nosso lugar no corpo. Porque o Senhor não lança ninguém fora, Ele não amputa nenhum membro, mas Ele te criou para um lugar específico no corpo dele. Você não deixe fazer parte desse corpo, por mais longe que a comparação tenha te conduzido. Você faz parte do corpo de Cristo. Então não deixe que o pezinho aí diga que porque eu não sou mão, eu não faço parte do corpo. Não tem como isso acontecer. Se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, o teu lugar no corpo está reservado. A comparação, logo mais nós vamos ver que essa comparação também pode agir de outra forma, às vezes te fez sentir que não há lugar mais para você no corpo. Mas nessa noite o Senhor está te dizendo que o teu lugar no corpo está aqui, reservado. E que o corpo depende de você. O corpo necessita de todos os membros. A diversidade de membros é que demonstra a saúde do corpo. Aí no versículo 17 vai dizer, se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então o que Paulo está dizendo é que não tem como fazer esse corpo de alguns membros só. Não tem como nós padronizarmos. Então aquele irmão que hoje está aí querendo se excluir do corpo e não se encaixar no seu modo de viver, eu quero te dizer, querido, nós dependemos de você. Há algo que Deus quer fazer nesse lugar que é só através da sua vida. Você ocupando o seu lugar no corpo. Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Busque nessa noite, se você ainda não tem esse entendimento. Busque, qual é o meu lugar no corpo, Senhor? Onde eu me encaixo? E com certeza Deus deixa algumas pistas no nosso coração. Começa a olhar áreas que te atraem, pessoas com ministério que te inspiram. São pistas do Senhor te direcionando. E aí você vai começar a se alinhar com a vontade de Deus. E eu não estou dizendo que pode acontecer, porque o Senhor tudo é possível, mas Deus ama processos. Isso não vai ser talvez de um dia para a noite, sabe? Você vai acordar e vai descobrir, sou mão. Mas é um processo. E esse processo tem que ter um primeiro passo, que é disponibilidade, anseio, vontade. Dê um passo. Sabe? Chegue no seu pastor e fala, pastor, eu quero servir. Eu quero trabalhar para Deus. Se disponha. E é no meio dessa obra, é no meio desse caminhar, Deus vai te direcionando. E aí vai ter um dia que vai ter clareza e falar, uai, achei o meu lugar. A nossa felicidade não está ligada à ausência de dificuldades, mas em viver a vontade e propósito de Deus para as nossas vidas. Você entende isso? A felicidade que Deus quer te conceder não está em ausência de dificuldades, de provações, de luta, mas é uma felicidade que está ligada ao alinhamento com a vontade de Deus para a tua história. Sabe, não anule o que Deus te concedeu, mas permita-se ser posicionado pela vontade de Deus. Não anule o que Deus te deu.
Não deixe a comparação anular isso nessa noite. Mas tenha um anseio de se alinhar com a vontade de Deus. Amém? Então a verdadeira unidade, ela é revelada na união da diversidade das nossas características. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então Deus não deseja uniformidade. Deus deseja uma unidade, alinhado num só propósito. Amém? Essa diversidade, irmãos. Glória a Deus pela diferença nossa aqui. Glória a Deus pelos mais bravos. Glória a Deus pelos mais mansos. Glória a Deus para os mais tímidos. Glória a Deus para os mais ousados. Glória a Deus por aqueles que têm disposição em servir, em acolher. Glória a Deus por aqueles que têm disposição em orar. Glória a Deus por toda a diversidade no corpo de Cristo, que é isso que traz vida para o nosso meio. Em cada expressão nossa aqui, em cada um de nós, nós conhecemos um pouquinho mais do nosso Deus. Glória a Deus por isso. Então não se exclua por ser diferente, mas santifique as suas diferenças no benefício do corpo. Porque também nós corre o risco de ir para um outro lado, né? Ela fala, eu sou diferente, eu sou assim mesmo. E o pastor falou que vocês vão ter que aceitar as diferenças agora. Santifique as suas diferenças. Deus quer unidade santificada. Pegar todas as nossas características santificadas em Cristo, e isso vai cooperar para a glória dele. Então nós precisamos santificar e potencializar, né, as nossas características no lugar certo, onde Deus nos colocar. Então o corpo necessita de cada parte das nossas características, amém? E aí isso nos leva ao segundo entendimento que nós precisamos ter. Então, o primeiro é, a verdadeira unidade é expressa na diversidade. Muito bem. O segundo entendimento que nós precisamos ter é isso, é que todos são necessários. Você pode dizer? Todos são necessários. Muito bem. Versículo 21. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor um dos outros. Então o que Paulo está querendo dizer nisso aqui tudo é o seguinte: todos são necessários. Todos são necessários. Sabe, como eu disse, a mesma comparação que nos leva a nos anular, a nos amputar do corpo, a dizer que nós não pertencemos a ele. Essa mesma comparação pode vir para nós nos movermos querendo amputar membros do corpo. Então eu não me excluo, mas eu falo assim, esse pezinho aí é chulezento demais para estar no nosso corpo. A mesma comparação que depois eu sei que no próximo ano essa vai estar lá nos bilhetinhos lá. A mesma comparação que nos leva a nos excluir pode nos levar a excluir outros membros desse corpo. O maior engano que uma boca pode ter é achar que ela não precisa do nariz e dos olhos para comer. Sabe qual que é a segurança de você não colocar uma comida estragada na sua boca? É o cheiro e os olhos, a aparência da comida. Então o maior engano de uma boca é achar que não precisa de nariz e olho para comer. Da mesma forma, o maior engano que a gente pode ter é achar que nós não precisamos de um irmão para conhecermos a Deus em toda a sua plenitude.
Muitas vezes nós somos dependentes de irmãos um pouco mais, vamos dizer assim, proféticos. Aqueles irmãos que têm facilidade para ver as coisas, sentir as coisas que muitas vezes nós não sentimos, para nos livrar de certos enganos. Muitas vezes nós somos dependentes de irmãos que têm mais facilidade para servir, para ser hospitaleiros, para acolher as pessoas, que muitas vezes nós não temos no nosso jeito de ser. Mas um engano é achar que essa igreja pode ser formada só por pessoas mais proféticas. E aí sabe o que aconteceria? Nós ia criar aqui um mosteiro. Pessoas tudo na vibe espiritual, no mundo da lua, né? Caminhando nas regiões celestiais. E o mundo indo de mal a pior. Talvez se nós fôssemos formados só por pessoas que têm facilidade em servir, em acolher, né, em ser hospitaleiro, esse lugar se tornaria uma casa de assistência social, um centro de autoajuda. Mas o Senhor, Ele nos salvou e nos redimiu, nos constituiu um corpo para si, para que o mundo conheça o seu amor em toda a sua plenitude, de todas as formas. E aí eu preciso te alertar nessa noite que o nosso Deus é grande demais, querido, para nós conhecermos Ele em toda a plenitude sozinhos. Mas cada um carregando um pouco da sua imagem e semelhança, cooperando um com os outros, é que Cristo vai ser glorificado e conhecido no nosso meio. Por isso que o Senhor Jesus orou: Pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. É através da unidade da igreja, da reunião dos santos, todos participantes, todos necessários, que Cristo Jesus vai ser conhecido nessa terra. É no nosso meio, por isso que todos são necessários. Cada um de nós expressamos essa porção da imagem e semelhança de Cristo. O que forma esse corpo saudável, atuante, funcionando em plenitude, é que cada um de nós carregamos aqui, o que Deus concedeu a cada um de nós. Então nós não estamos aqui excluindo pessoas por não participarem da vocação que Deus nos concedeu, mas nós estamos aqui dizendo: irmão, eu sou fraco nessa ação, eu sou fraco nessa área, eu dependo de você. Então naquilo que eu não sou maduro o suficiente na fé, o irmão que já é mais experimentado vem, coloca-se ombro a ombro comigo e vamos, meu irmão, eu já conheço esse caminho, o Senhor já me ensinou, vamos junto que eu vou cooperar com você para a edificação desse corpo. Vocês entendem? Todos são necessários. Eu dependo de você, meu irmão, para conhecer um pouco mais de Deus. Porque Deus se revelou a você na sua história, em momentos que eu nunca passei na minha vida. E Deus te permitiu passar por certas circunstâncias, para que hoje você conhecesse Ele de uma forma que eu não conheço. E a palavra que mais encoraja e mais cura no nosso meio é aquela de dizer: irmão, eu sei. Irmão, eu sei pelo que você está passando. Irmão, creia porque eu já vivi isso e eu sei que Deus pode fazer na tua história, porque fez na minha. Por isso, se você nessa noite se sente fraco e indigno, foi desonrado em um lugar, eu quero te dar a honra hoje nesse lugar e dizer: você é necessário para nós. Todos são necessários. Não deixe a mentira reinar no seu coração dizendo que você não tem importância no corpo de Cristo. Pois os membros que são mais indignos, os mais fracos, aqueles que são menos decorosos, Deus os concedeu maior honra. Nós precisamos de todos. Não se exclua do corpo e não permita que ninguém te exclua dele, porque você é necessário para que esse corpo seja edificado em plenitude.
Por isso, mais uma vez eu te lembro, há um lugar para você no corpo de Cristo. Paulo ordenando a reunião da igreja de Coríntios, dos Coríntios aqui, dessa mesma carta, no capítulo 14, versículo 26, ele vai dizer dessa mútua cooperação. E ele diz assim: que fazer então, irmãos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, outro tem ensino, este traz uma revelação, aquele fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. Olha o que Paulo está dizendo aqui, essa mútua cooperação, cada um agindo no seu chamado, na sua vocação, naquilo que Deus deu. Um tem salmos, outro ensina. O que é salmo? Que é a adoração. Um vem com o ensino, o outro vem com a palavra revelada de Deus. O que ele está dizendo? Tudo isso vem para edificar o corpo, para trazer vida para o nosso meio. Cada um servindo naquilo que Deus lhe concedeu para a edificação da igreja, para que ela avance. Que o Senhor nos torne uma igreja completa, cheia de dons, vocações, nenhum talento enterrado. Mas nós avançamos como uma igreja viva para a glória do Senhor. Deus te criou, querido, para abençoar esse corpo com a sua vocação. Então eu vou te dar uma ordem hoje, em nome de Jesus. Assuma a sua função. Assuma o seu lugar no corpo. Chega da gente andar manco aqui porque tem um pezinho preguiçoso. Um pezinho que decidiu não andar mais. Assuma a sua função. Assuma a sua vocação. Tome posição, querido. O corpo depende de você. Todos são necessários. Você é necessário, meu irmão. Você é necessário, minha irmã. Cada um que está aqui é necessário. O Senhor não lança ninguém fora. O Senhor não apaga o pavio que fumega. Você é necessário, meu irmão. E talvez esse corpo, essa expressão, essa pequena parte do corpo de Cristo, está um passinho para avançar de uma forma tão gloriosa, porque Deus não deixa ninguém para trás. Deus está te esperando tomar posição, assumir o seu lugar. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração nessa noite. Deixa o Senhor curar e remover toda mentira lançada no seu coração. Espírito Santo de Deus, eu peço que o Senhor venha agora e remova toda mentira que foi gerada pela comparação, Senhor. Que nós não somos dignos, que nós não pertencemos a esse lugar, que não há lugar para nós. Vem agora, Senhor. Vem agora, Senhor. Senhor, aquelas feridas causadas por uma tentativa de amputação, nós pedimos agora, derrama o teu óleo, que cura, que restaura. Cura essa ferida agora, Senhor, e reposiciona o meu irmão e a minha irmã no lugar que o Senhor as criou para estar. Em nome de Jesus, reafirma as identidades nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, sabe por que todos são necessários? Porque tem uma verdade que é o terceiro entendimento que nós precisamos ter. E eu acredito que é o principal entendimento para a vida real no corpo. Então, só para nós lembrarmos, a verdadeira unidade é manifesta na diversidade. Todos são necessários para a unidade do corpo. Mas esse terceiro entendimento tem que estar muito vivo em nós.
que é o seguinte: um membro reflete em todo o corpo. Um membro reflete em todo o corpo, afeta todo o corpo. Paulo vai dizer aí no versículo 26, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Esse é o principal entendimento que nós precisamos ter nessa vida no corpo. É que nós estamos ligados uns aos outros. A nossa vida afeta a vida dos nossos irmãos, afeta esse caminhar em corpo, em unidade. Já não existe mais ações e decisões isoladas, mas aquilo, meu modo de viver, o meu modo de caminhar, reflete em todo o corpo. Quer um exemplo? Bate o seu dedinho do pé, que alguns dizem que ele foi criado justamente para acertar o canto da mesa. Tem uma unha encravada e vê se não afeta todo o seu corpo, se não dificulta o seu caminhar. Até uma unhinha é importante no corpo. Fique um bom tempo com a unha encravada. Um membro afeta todo o corpo. Uma ação de um membro reflete no corpo de Cristo. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele nos fez parte desse ser coletivo chamado igreja. É um ser coletivo. Em tudo que o corpo recebe de bênção e honra, nós também recebemos. Mas em tudo que o corpo sofre, nós também somos afetados. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros alegram-se com ele. Então eu queria dizer para você nessa noite que a condição da sua vida nos importa, irmão. Nós estamos interessados na sua vida, sim. Em como você está, como que está o seu coração, como está a sua vida com Deus, como está a sua vida. Porque se um membro sofre, todo o corpo sofre com ele. Então, nessa noite, muitas vezes você foi levado a não querer que os irmãos se envolvam nas suas dores, nas suas dificuldades, falando assim, não vou levar mais problema para a igreja, não vou levar mais problema para os meus irmãos, eu dou conta disso sozinho. E eu quero te dizer que se você está mal, todo o corpo vai mal, porque a sua vida reflete no corpo. Então nos importa sim, nós queremos ver você bem, você restaurado, você de pé, vivendo toda a vontade de Deus para a sua história. A saúde da sua vida espiritual vai refletir na vida no corpo. Nós queremos você bem, meu irmão. A sua vida nos importa sim. Por isso se permita ser tratado, ser curado, ser cuidado. Abra o seu coração, entenda que as suas feridas, as suas dores, as suas lutas afetam o corpo sim, não é só a respeito de você mais. Você não vive só para si mesmo, mas você vive para Cristo agora. O Senhor te comprou com um alto preço. Ele te inseriu nessa família espiritual, nesse corpo chamado igreja, para que você cumpra o seu propósito com excelência. Permita-se ser curado, ser tratado. É tempo de termos entendimento que somos um ser coletivo, todos ligados pelo mesmo Espírito, que as nossas vidas particulares refletem no corpo de Cristo. Nós temos uma responsabilidade com esse corpo. Esse é o fator principal para nós fazermos tudo de propósito. É entender, eu tenho uma responsabilidade. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Nossas escolhas diárias conduzem à nossa saúde espiritual. E a nossa saúde espiritual corresponde na saúde do corpo.
Sabe o que eu estou querendo dizer aqui? Não dá mais para você viver a tua vidinha de segunda a sábado do jeito que você quer, fazendo as escolhas que você tem feito e vir querer ser igreja aqui no domingo. Não dá mais. Sinto lhe informar, sua vida não lhe pertence mais. Tua vida pertence a Cristo Jesus. E aí você pode dizer, nossa, mas e os meus gostos, os meus prazeres? Querido, a vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é perfeita, a vontade de Deus é agradável. Se Deus te fala um não, não é para te privar de algo, mas é para te dar vida, conceder paz, alegria, te conceder vida e vida em abundância. Os nãos de Deus são proteção para nós e não privação. Não há nada fora da vontade de Deus que possa ser bom para você. Mas os caminhos de Deus são vida, paz, alegria no Espírito. Amém? De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Como um membro está, reflete em todo o corpo. A sua vida reflete no corpo. Sai com essa consciência aqui nessa noite. Portanto, devemos viver diariamente conscientes do nosso lugar, papel no corpo, que não se resume a uma função no culto público, mas uma vida diária entregue ao Senhor Jesus. Colossenses 1:9. Por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com toda alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na sua luz. O que Paulo está dizendo aqui, busque crescer no conhecimento da vontade de Deus. E você vai viver de modo digno a Ele. E isso vai trazer força, vida, saúde, paz para o seu interior. Isso vai fazer que nós cresçamos como igreja, cresçamos como irmãos, nessa unidade que Deus nos chamou para fazer parte. Isso trará vida para nós e ao corpo de Cristo. A vida e amor de Cristo vai ser revelada em meio a um povo que vive em uma somente coração. Para nós concluirmos, ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Meus irmãos, minhas irmãs, existe honra maior do que essa? Ser o corpo do Senhor Jesus nessa terra, ser as suas mãos, os seus pés caminhando por esse mundo. Nós não abrimos uma igreja aqui no Tiradentes há 2 anos atrás. Nós decidimos reunir a igreja aqui há 2 anos atrás. Nós decidimos que o corpo de Cristo se reunisse nesse lugar e o seu amor fosse conhecido nessas redondezas, que a glória dele tocasse cada lugar aqui, que a sua vida fosse comunicada através de nós. Esse é o nosso chamamento como igreja nesse ano. Isso é realizado através dessa consciência que nós somos um corpo, que nós somos um em Cristo Jesus. Amém?